dar continuidade no capítulo 4, tá bom? Então, como eu já tinha dito, o capítulo 4 vem falando de estatística, nós já estamos no volume 2, e esse assunto se encontra na página 10, 11 e 12. Na aula anterior, nós falamos de média aritmética e de média aritmética ponderada. Na aula de hoje, nós vamos falar 3 conceitos: o conceito de mediana, o conceito de moda e o conceito de amplitude. Vocês vão ver que isso aqui é muito fácil, tá? São 3 conceitos bem fáceis. Para vocês entenderem melhor, eu peguei um exemplo. Então, eu tenho aqui 2 grupos de números, tá? Eu já tive o cuidado de organizar esses números em ordem crescente. Então, na hora que você estiver fazendo o exercício, que o exercício pedir mediana, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é de organizar os números em ordem crescente, do menor para o maior. Outra coisa que tem que tomar cuidado, se porventura o número repetir, ele tem que ser colocado, né? No caso aqui o 10 repetiu 2 vezes, então eu uso 10 e 10. Se eu tivesse mais algum outro número se repetindo, eu também colocaria ele nessa sequência. Depois de organizar a sequência, eu vou contar quantos termos são. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos 11 termos. O número 11 é ímpar. Então, eu consigo destacar o termo do meio, né? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que nesse exemplo que eu peguei, eu tenho um meio certinho. Então, a minha mediana vai ser o número que tiver no meio, tá? Que no caso desse exemplo é 16. Então, nós vamos escrever aqui que a mediana, nós vamos abreviar ME, vale quanto, gente? Vale 16. Isso quando a quantidade de termos for número ímpar, onde eu consigo pegar um meio certinho. Já no exemplo de baixo, eu também já tive o cuidado de escrever os números em ordem crescente, do menor para o maior. Agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 termos. Então eu peguei proposital. Eu peguei um exemplo com número ímpar e um exemplo com número par. O exemplo com número ímpar é o número do meio, é o meio certinho, não tem que fazer cálculo nenhum. Já quando eu tenho um número par, eu não vou ter meio, então nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 2 termos aqui, se você observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas eu não tenho meio, então o que eu vou fazer? A mediana eu vou encontrar fazendo a média aritmética desses 2 números. Então, a gente soma 15 mais 16 e divide por 2. Então, a mediana vai ser 15 mais 16, 31 dividido por 2. Então, 31 dividido por 2, nós vamos encontrar 15,5. Tá? Então, recapitulando, mediana vem de meio. Se a gente tiver número ímpar, é o número que tiver no meio certinho, né? Observe que aqui eu tenho 11, então aqui é meu meio, eu tenho 5 números antes e 5 números depois. Se eu tiver uma quantidade par de números, eu não tenho o número do meio, mas aí eu pego os 2 números centrais e faço a média aritmética dos 2, ou seja, eu somo esses 2 e divido por 2. Então é assim que a gente calcula a mediana de uma sequência de números. O que você não pode esquecer é de colocar esses números em ordem crescente, tá? Aqui eu já trouxe eles em ordem crescente para facilitar a filmagem do vídeo, mas lá no seu exercício eles vão vir todo bagunçado. Então a primeira coisa é organizá-lo em ordem crescente. Tudo bem, galera? Agora nós vamos falar de moda. Moda, nós vamos usar o exemplo da página 11. Então, para falar de moda, eu vou usar com vocês o exemplo da página 11, tá bom? Então, olha, antes de eu ler o exemplo, é fácil de levar, né? Principalmente as meninas. Quando tem alguma coisa na moda, a gente vai numa festa, né?
Só dá isso. Por exemplo, a moda agora é ficar em casa. Então tá todo mundo em casa, né? Não porque a gente quer, mas a gente é meio forçado. Né? Mas voltando aqui, né? Você está usando época de pecuária. Você vai na rua, só vê gente com bota. Você está usando determinado brinquinho. Você sai nas festas, a mulherada quer tudo aquele brinquinho. Então ele fala o seguinte, ó. Qual roupa está na moda? Que música está na moda? Que equipamento tecnológico está na moda? Quando dizemos que alguma coisa está na moda, estamos nos referindo a uma tendência de comportamento de muitas pessoas. Em estatística, a palavra moda está relacionada ao dado que aparece com maior frequência. Acompanhe 3 exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos as idades dos jogadores de um time de futebol de uma escola. Então, nós temos 14, 13, 14, 12, 13, 15, 14, 12, 14, 13, 15, 13, 14, 12. Qual que é a idade mais frequente? Qual foi o número que mais apareceu? Dá uma olhadinha aí. Isso, muito bem, o 14. Então, o número que mais apareceu foi o 14. Então, dizemos que das idades dos jogadores de um time de futebol de uma escola, a moda é quem, gente? 14. Fácil, não é? Não tem nem que fazer conta. É só você observar aquele número que mais apareceu. No segundo exemplo, ele traz aí, né, um estilo musical. A Maria gosta de pop, o Raul gosta de jazz, o André de rock, o Luiz de samba, Yasmin de sertanejo, Ângela de pop, o Lucas de eletrônica, o Maurício de rock, o Carlos de reggae e a Marina de hip hop. Quais os estilos musicais que mais apareceram, ou seja, com maior frequência? Aqui nós vamos ter 2. Os que mais apareceram e com a mesma quantidade foi pop e rock. Pop e rock. Então, quando nós temos 2 preferências, a gente vai falar que isso aqui é bimodal. Bimodal. Então, lá em cima, o 14 era a moda, porque foi o número que mais apareceu. E aqui, como teve empate, nós vamos chamar de bimodal. Bom? E no terceiro exemplo, nós temos aí 5 alturas, né? Qual que é a altura mais frequente, né? Nenhuma se repetiu. Então, nós vamos falar que a altura desses jogadores, ela é amodal. Então, amodal. Então, recapitulando, se um número só repetir, é chamado de moda. Se nós tivermos 2 que se repetem, bimodal, desculpa. Se não tiver repetição, é chamado de quem, gente? De amodal. Bom, então agora para encerrar nossa aula de hoje, né, nós vamos falar de amplitude. Então, nós já falamos de mediana, já falamos de moda e agora chegou a vez de amplitude, tá? Quando eu tenho um rol de números, como da página 12, lá nós temos, né, vários jogadores de futebol. Então, o que significa amplitude? Amplitude é a diferença entre o maior e o menor número, né? Bem simples. Então, vou pegar aqui um exemplo. Se eu tiver 10, 20, 30, 40, 50, eu quero calcular a amplitude desses números. Eu vou pegar o maior número e vou subtrair o menor. Nós vamos ter aqui 40. Então, desse rol de números que eu tenho aqui, que eu peguei como exemplo, qual que é a amplitude? A amplitude é 40. De onde que ela veio? Ela veio da subtração entre o maior e o menor número, tá bom? Então, agora eu conto com vocês, né? Não deixem de fazer uma boa leitura para fixar melhor os conceitos e em seguida os exercícios. E qualquer dúvida, eu tô por aqui. Beijos e até a próxima!